Sérgio Almeida, Sintagre, Bahia, Juazeiro. Bom, inicialmente eu peço a Deus que a minha dúvida seja fruto da minha estupidez, da minha ignorância, da minha leitura equivocada da Penater ou do Planater. Eu pergunto, como um extensionista prestar um serviço de assistência técnica e extensão rural qualificada e continuada, de conformidade com os princípios do Plano do Brasil Sem Miséria e com o artigo 1 da lei, como uma educação de caráter não formal, associando uma coisa com a outra, então educação de caráter não formal, qualificada e continuada, se me comprometo com até 100 produtores e faço 3 visitas anuais, individual a cada um deles. Volto a dizer, rogo a Deus que seja fruto da minha ignorância, porque se não for, onde botaram a varinha de condão para os técnicos na política? A pergunta é direcionada à doutora Adriana. Gostaria de saber como vencer o desafio de estabelecer a tal sustentabilidade na ATE pública, enfrentando tantos problemas, como principalmente a deficiência de mão de obra nas empresas de ATE e, muitas vezes, o mau uso dos profissionais de ATE que executam atividades que não têm nada a ver com a assistência técnica e extensão rural. Muito obrigado. Gilmar Bruneto, presidente do Sinterp, Mato Grosso. Parabenizo o Júlio, doutora Adriana, pela palestra. E, desde o início do Congresso, nós tratamos da sustentabilidade do serviço. Para termos nossa sustentabilidade, lógico que temos que ter o serviço. Mas, como já colocaram muito aqui, como se sustentar onde tem estados que pagam R$800, R$900 ao extensionista para prestar educação, se quer com esse dinheiro ele mandar o conta para comer ou de repente comprar algum remédio. Então, aproveitando aqui a presença do Júlio Zoé, que o conhecemos muito bem, presidente da Asbraer, muita influência, muito bem articulado politicamente, eu acho que neste momento nós da FASER, Asbraer, com a criação dessa nova entidade, precisamos estar focando na sustentabilidade dos extensionistas, porque se a gente olhar aqui, com poucas exceções, nesses 5 anos nós vamos ser todos funcionários do INSS, quem é seletista, e das outras instituições, quem são estatutários. Então corre o risco desses 4, 5, 6 anos acabar com o extensionista público deste país. Então o encaminhamento que eu quero fazer, concordo com a sustentabilidade da agricultura familiar, mas nós que representamos os trabalhadores deste país, precisamos focar a sustentabilidade do extensionista, senão a gente perde o foco. E encerro, de que forma que nós podemos contar com a Asbraer neste sentido. Repito, me perdoe, lá no Piauí, aquele salário lá é um salário de seca, um salário de miséria, um salário de fome insustentável, e fica o nosso repúdio àquele governo, esse maltrato dado a esses educadores da extensão rural daquele estado brasileiro. E para concluir, parabenizo a deputada do Acre, né? E lamento a ausência dos parlamentares aqui de Pernambuco, principalmente os federais, que precisam gente vir de fora, de repente, para educá-los, para que eles possam entender a importância desse serviço para Pernambuco e para o Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Ok. Bom, eu agradeço as questões e o amigo, o companheiro da Bahia, que eu não peguei o nome, mas eu entendo assim, como que o extensionista pode prestar uma TER conforme previsto, né, com princípios, diretrizes. É aquela história, né, gente, o papel, a gente coloca aquilo que a gente quer, né, de ideal. O papel diz aceita tudo, né, mas a gente tem que agora trabalhar uma série de outras questões estruturais do serviço de extensão rural no país, que os outros companheiros trouxeram aí, para que a gente consiga daí com tranquilidade, com estrutura, com gente, daí caminhar para aquilo que está previsto ali como ideal da extensão rural.
uma ATER contínua, permanente, né, conforme previsto na lei. E esse problema específico das 3 visitas somente, como é que você faz de fato um trabalho contínuo e você, na realidade, as 3 visitas e as 100 famílias tem a ver com a precificação. Então, da mesma forma que o doutor Júlio aqui comentou, né, que a chamada ela avançou, a lei avançou em termos de operacionalização, mas ela também significa alguns entraves que precisam ir sendo ajustados. Agora ela está completando 1 ano. Então, esse negócio de limitar em 3 visitas e de 100 famílias tem a ver com precificação, com quanto o Ministério vai conseguir repassar de dinheiro para poder viabilizar o serviço. Agora, a metodologia, tudo isso é flexível e pode ser planejado de forma diferente pela organização. Os problemas existem, têm que ser trazidos, tem que ser... a Asbraer está defendendo isso, certamente, então isso tem que chegar até a Asbraer. São ajustes que vão ser necessários. E a tercosustentabilidade, principalmente, o Gilberto traz, né, esse tema, como que faz uma tercosustentabilidade e aí o Gilmar também reforçou isso, se a gente tem deficiência de mão de obra, de profissionais, é histórico isso é resultado desse processo de desestruturação aí que o Serviço de Extensão Rural sofreu no país, como vocês debateram ontem, né? Esse histórico. E isso é o grande dilema do nosso serviço. E não é um problema da extensão rural. Na realidade, é o grande dilema do rural. Porque se nós formos observar historicamente, tudo que é do rural não tem valor. As pessoas que estão no rural, historicamente, para os fazedores de políticas públicas, para quem está no urbano, tem menos valor. Tem a ver com questão de poder de dinheiro, tem a ver com educação, tem a ver com acesso a serviços públicos. Então, uma ideia muito equivocada do valor do rural e reflete no serviço que é para o rural, né? Eu acho que vocês concordam com isso. A gente que nasce, se cria, vive na agricultura, na pequena propriedade, sai do campo para poder estudar. Então, a gente sabe, né, do que está falando. E nós temos ano que vem aí a Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. Essa conferência vai acontecer novamente, né? E eu espero, sinceramente, que todas as organizações que participem, que elas exijam que se estruture um plano de desenvolvimento para o rural, de fato para o rural. Porque para o urbano tem muita proposta, é mais fácil executar no urbano. E no rural a gente não tem um plano de desenvolvimento para o rural de fato. Então a gente precisa avançar, porque isso é um conjunto de variáveis que acaba refletindo naqueles que estão ali no campo, na ponta, com a obrigação de fazer acontecer a política pública, que é o nosso extensionista. Ok, doutor Júlio Zoé. Eu queria apenas fazer 2 comentários complementando, né? Mas acho que isso reflete, do ponto de vista político, a pouca importância que a sociedade dá à extensão rural. Talvez há 30, 40 anos, se uma cidade não tivesse um médico, um dentista ou um professor, o pessoal aguentava aquilo calado, não dava a importância que tem hoje. Quando falta um professor de matemática numa sala de aula, hoje já tem uma associação de pais cobrando para que exista uma providência. Então, quem de fato vai valorizar o nosso trabalho, amigos, não somos nós, não. Serão os agricultores, né? Eu acho que este é um trabalho que nós precisamos fazer, organizar, criar fóruns. Talvez até aqui, um grupo começar a pensar, entendeu? Em propor essas melhorias para a qualificação de ATER. Então, veja bem, toda vida que você tem que contratar pessoal, se é numa área que é extremamente prioritária, que é demandada pela sociedade, vai sair no jornal, vai contratar não sei quantos mil médicos, policiais.
Mas quando vai se contratar extensionista, algumas pessoas olham aquilo como prejuízo. Não estão lá os agricultores demandando por isso, não é? Então nós precisamos saber que esse é um caminho que nós vamos chegar lá. Mas ainda vai faltar. Isso se reflete em quê? Nos baixos salários. Porque no momento que isso não é visto como uma prioridade, né? Agora, eu tenho esperança que no momento que você tem uma entidade que coordena um sistema, que nós sabemos e precisamos dizer isso, uma das metas prioritárias da nossa presidenta é acabar a miséria no Brasil. Sem uma EMATER qualificada, sem uma ATE qualificada e universalizada, não vai se acabar a miséria não, porque metade dos mais pobres estão no campo. E eu não tenho esse estudo, mas tenho quase certeza que se for pegar entre os mais pobres são os que estão no campo. São excluídos de todo serviço, de água potável, de trafegabilidade, de tudo. Então, portanto, isso precisa ser perseguido, né? E eu acho que no momento que tiver uma entidade que vai fazer articulação com os governadores dos estados, se começa a discutir, porque para nós, da Asbraer, saber que a EMATER de Minas Gerais paga salários maravilhosos ou que está estruturada, mas que a EMATER do Piauí ou do Maranhão ou de Pernambuco está desestruturada, é uma tristeza. Nós temos que fazer força para que todas estejam bem. E que muitas vezes a gente recebe muito a reclamação de que o extensionista é feito posto de piranga, né? Tudo você procura lá no posto de piranga, né? E nós temos um limite, né? Mas, por outro lado, por que é que se procura? É porque aonde você tem ainda uma ilha da prestação do serviço público, às vezes somos nós mesmos, né? E isso não é muito ruim. Então, no momento que tem uma chamada pública, agora mesmo na seca, muda tudo, amigo. Se de repente você, em vez de fazer extensão rural, vai passar uma semana distribuindo cartão para o Garantia Safra, nós estamos prestando um relevante serviço. Agora, nós precisamos estar dizendo isso. Se de repente nós estamos administrando caminhão-pipa, sem receber a taxa de administração que o ISES recebe, que é 20% do valor, de 4 mil carros-pipa recebe 8 milhões por mês para fazer a administração,